Gravação iniciada, nosso tema de reflexão se chama Por que não fez? O homem perde muito tempo sobre a terra e estaciona por longos anos à margem da estrada que lhe compete percorrer. Distancia-se de suas possibilidades. Vê passar a juventude. Assiste ao declínio das forças físicas. Prepara-se a vida inteira quase para que o nunca fará. Para o que nunca fará. Prepare-se a vida inteira quase para que o que nunca fará. Quando acorda do seu estado letárgico, os seus dias no corpo escasseiam, se vão. Não tem mais o vigor de outrora e a paisagem em torno já não é a mesma. Quer retroceder, correr atrás do sonho que agora observa pelo retrovisor da existência, mas não pode. Lamenta-se inutilmente. Por que não fez no exato momento em que tomou consciência da necessidade de fazer? Uau, que reflexão! Isso vem muito de encontro com um chamamento, eu diria, de ordem geral, para que a gente se mexa mais nesse ano de 2025, 2026. Segundo a espiritualidade, são anos decisivos no que compete a gente se adequar às energias e vibrações do nosso planeta. Tá bom, pessoal? Então, nada mais justo que vir uma reflexão também no nosso estudo de encontro com esses pensamentos. Tá? E não foi escolhido antecipadamente, eu abri aqui agora de forma aleatória. Bom, aproveitemos enquanto temos energia para isso, pessoal. Né? Enquanto a gente consegue raciocinar, enquanto o nosso emocional está mais ou menos equilibrado, enquanto nós temos energias físicas, disposição, condicionamento físico para poder realizar atividades. Tá? E isso desde as mais corriqueiras, que também ajudam nesse processo, quanto as mais elevadas. Ok? Trabalhos no bem, trabalhos na caridade. E quando eu falo em atividades mais corriqueiras, mas que também ajudam, pessoal, quem, por exemplo, não tem uma plantinha em casa, um vaso com uma planta, quem não tem um bichinho de estimação, porque acha que dá trabalho, porque solta muito pelo, porque tem que comprar ração, porque tem que catar cocô. Gente, está na hora de repensar algumas coisas, tá? Eu, particularmente, esse ano, eu tô pegando firme no jardim que eu tenho aqui em casa, né? Eu confesso que eu já tive épocas no jardim de casa que eu achei que eu ia ter que comprar uma vaca ou um cavalo para poder arrancar o mato que tinha aqui, porque já estava maior que eu de alto, tá? E, e esse ano eu tomei vergonha na cara, eu tô cuidando do meu jardim. Eu já plantei alguns vasos, replantei algumas coisas, né? Tô usando o meu aparador de grama, que eu achei que tinha até morrido, porque fazia tanto tempo que eu não funcionava ele. Então, assim, gente, como é terapêutico você mexer com natureza. Como é terapêutico você pegar na terra, como é terapêutico você fazer uma poda de uma árvore, de uma plantinha, né? Cuidar de um vaso e etc. Tá? Regar, ver crescendo as flores, as plantas, as árvores frutificarem, tá? Animais de estimação e etc. Então, assim, por isso que eu falo, desde as atividades mais simples que ajudam nesse processo de lapidação da nossa alma, do nosso espírito. A gente não vive dizendo que nós somos diamantes brutos. Então, você ter contato com os vários reinos da criação, reino mineral, reino vegetal, reino animal, isso ajuda no processo, porque às vezes se está difícil você se conectar com pessoas, né, comece um pouco mais abaixo, comece com uma plantinha, comece com um bichinho, né? Então, tem um velho provérbio, né? Eu não lembro se é chinês, se é hindu, né, indiano, mas que um sábio, que uma pessoa procurou por um sábio, dizendo que ele queria aprender o que era o amor. E esse sábio pediu para que esse aluno, que esse discípulo, pegasse uma pedra e cuidasse dessa pedra durante X dias, né? Se ele conseguisse cuidar dessa pedra, se ele não perdesse essa pedra, se não sumisse, etc., ele era para ele voltar nesse mestre
que ele passaria um novo ensinamento. E assim esse discípulo fez, voltou daqui, sei lá, uma semana com a pedra, ficou com a pedra, cuidou dela com carinho, cuidei. Agora você vai pegar uma plantinha, um vaso de flor, vai levar para casa e vai cuidar e vai regar e vai deixar no sol, que eu quero ver essa plantinha florescendo dentro desse vaso. E assim esse discípulo fez. Levou o vaso, voltou daqui uma semana, cuidou do vasinho, cuidou com amor, cuidou com carinho, ok, bonitinho. Agora você vai pegar um animalzinho e vai cuidar desse animal. Vai dar comida, vai cuidar da sua higiene e daqui uma semana você volta, tá? E assim o discípulo fez, voltou, deu tudo certinho. Ele falou assim, agora sim, você vai pegar e vai se relacionar com pessoas. Se você conseguir se relacionar com os seus familiares, você vai voltar aqui e vai me dizer, porque aí sim você estará pronto para entender o que é o amor. Porque se você não consegue cuidar de uma pedra, de uma planta, de um animalzinho, meu amigo, minha amiga, você não vai conseguir ter relações humanas saudáveis, tá? Então, assim, é um ensinamento que nos faz refletir um pouquinho, tá? Então, por que não fez? Se ainda não foi feito algo, se você está sentindo no seu coração, na sua alma, que você tem que se mexer de alguma maneira, busque meios para isso, tá? Porque tá na hora, pessoal. Tem muita coisa acontecendo, tá? Enfim, a gente vai ter muita novidade no que compete a entendimento do que nós somos perante o universo, tá? Então fiquemos atentos para os próximos capítulos do nosso projeto Terra, tá? Que é esse projeto que a gente vive aqui, e da vida nossa enquanto espíritos encarnados, ok? Irmão Gilberto, gostaria de comentar um pouquinho? Não, Lê. Tudo certinho? Não. Pessoal, alguém gostaria de comentar dessa nossa reflexão, por que não fez? Né? Eu acredito que todo mundo aqui ainda tem tempo para que a gente consiga fazer algo diferente nas nossas vidas, para que a gente consiga impactar de forma positiva a vida de alguém e, consequentemente, as nossas vidas. Tá? Pensemos sobre isso. O que está faltando? O que está faltando para eu deixar aqueles 10, 15, 20 minutos que eu fico na rede social para catar um livro para ler, para ir fazer um curso, para ir fazer inglês, para ir fazer espanhol, para ir, sei lá, fazer o que positivo para a sua vida, né? O que está faltando para eu deixar de gastar, sei lá, 10, 15, 20 reais em algo que não está me agregando nada e está ajudando alguém que está precisando? Então, sei lá, gente, tem que pensar em meios aí da gente se mexer, tá? Cada um vai encontrar o seu caminho, a sua jornada. O que a gente está fazendo aqui é abrindo a caixa de ferramentas para vocês. E aí cada um vai pegar a sua. Um vai pegar um alicate, outro vai pegar uma chave de fenda, outro vai pegar um martelo e vai trabalhar, tá? É isso. Bom, depois eu posto essa reflexãozinha para nós no grupo, tá bom? Vamos então para a segunda etapa dos nossos estudos, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Pessoal, estamos... Alguém postou algo aí? É uma luzinha. Não. Estamos no capítulo 9, tá, do Livro dos Espíritos, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, tá? E agora nós faremos a questão 533, tá? Estamos falando aí de toda a questão de intercâmbio de espíritos com os encarnados, a questão de vingança, de proteção dos nossos mentores, mentoras, até onde eles conseguem chegar, até onde eles podem interferir na vida do encarnado, se eles podem nos tirar de conflitos, de situações que podem ser prejudiciais e perigosas no que compete a nos mantermos encarnados ou não aqui na Terra. Então, assim, tem vários aspectos. Quem tiver curiosidade, quem ainda não assistiu, entrem lá no nosso canal no YouTube, tem todas as aulinhas gravadas, tá bom?
E a gente faz com muito amor, com muito carinho. Esse bate-papo aqui é fenomenal. Eu diria que 70 a 80% do que a gente conversa aqui são inspirações que vêm dos altos, tá, pessoal? A gente confia demais na espiritualidade, nesse trabalho que eles realizam para conosco, né? E nós temos também, anexo a esses estudos, turmas lá no Astral que participam dos estudos com a gente. Então, percebam a importância de estarmos juntos, de estarmos presentes, de trocarmos essas energias, essas vibrações e desse apoio energético que vocês dão para nós que estamos aqui na linha de frente dos estudos, tá? É muito importante essa participação primeira que nós temos aqui online, ao vivo, tá bom? Consequentemente, depois, as energias que são emanadas por aqueles que assistem às nossas gravações, tá certo? Vamos lá. 533. Podem os espíritos fazer que obtenham riquezas os que lhes pedem que assim aconteça? Olha só, hein, gente. Aí, depois dessa, vai estar todo mundo aí pedindo para o mentor e mentora espiritual as dezenas da Mega Sena, né? Aí vai falar assim, mas não precisa ser da Mega não, pode ser uma loto fácil, já me ajuda, né? Mas, enfim, pode como uma provação, tá? Se a espiritualidade entende que em determinado momento da sua vida você vai ter um acúmulo de riquezas, né? Um ganho exorbitante, e você vai ter que lidar com isso de uma maneira inteligente para que você possa frutificar essas benesses que podem ser entregues a você. Aí sim, a espiritualidade pode fazer com que a gente tenha um ganho em algum momento de algum prêmio e etc. Né? Algum jogo que a gente participe, enfim. Mas quase sempre, porém, recusam, como se recusa a criança a satisfação de um pedido inconsiderado. Tá? Imagine você sendo uma criança, tá? Você está no pleno inverno e você quer entrar numa piscina que está com uma água extremamente gelada, tá? Aí você lá, criança, né, teimosa, você vai pedir para o seu pai e para sua mãe. Os seus papais e mamães, eles entendem que você vai gripar se você entrar naquela água gelada. Então não vão deixar você entrar naquela piscina gelada no inverno. Na espiritualidade é a mesma coisa. Tem pensamentos, tem atitudes que nós queremos tomar que, se vão muito fora do nosso planejamento reencarnatório, eles vão dar um jeitinho de fazer com que a gente deixe de lado aquele primeiro pensamento e pense algo diferente a respeito. Ok? Algumas das vezes, até algumas situações inusitadas acabam acontecendo para que a gente não caia naquele objetivo que seria infeliz para nós, ok? Como, por exemplo, um carro que quebra numa hora ingrata, alguém que está te fechando no trânsito, te atrasando para você chegar em determinado lugar, uma doença, né, alguma enfermidade que chega diante de algo que estava programado de você fazer. Então, assim, tem várias situações e, enfim, pode muita coisa acontecer, é um leque de possibilidades, mas sim, pode ter interferência de mentores, mentoras espirituais e até mesmo das trevas, tá? De espíritos desentendidos do amor, da caridade e do bem, que podem te tirar de determinados objetivos, tá? E é como eu disse, o inverso é verdadeiro, tá? Você está pedindo aqui, por exemplo, para ganhar riquezas, tá? Que são, vamos colocar assim, situações que não estão muito condizentes com a lei de amor e caridade, a não ser que essa riqueza seja para fazer caridade, como já foi dito. Mas, se você tem o intuito de realizar algo positivo e no final você não consegue realizar por conta de N fatores, pode ser que tenha dedo aí de entidades inferiores, infelizes, que não te deixaram você cumprir com esse objetivo. Por isso, mais uma vez, do famoso vigiai e orai, né, que nosso querido e amado Mestre Jesus nos trouxe, título do nosso livro de reflexões aqui também, contido no Evangelho. Então, assim, é frase magna, tá? É frase que tem que estar no nosso dia a dia e não tem como, tem que ser assim. 533A. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores?
uns e outros, depende da intenção. As mais das vezes, entretanto, os que concedem são espíritos que vos querem arrastar para o mal e que encontram meio fácil de o conseguirem, facilitando-vos os gozos que a riqueza proporciona. Então, assim, gente, você quer desviar alguém do caminho, é você dar dinheiro, poder e beleza para essa pessoa. Tá? São os três aí mecanismos de queda mais efetivos que existem para as trevas trabalharem. Tá? Então, não tem aquele famoso ditado? Você quer conhecer uma pessoa, dê poderes a ela? Para o dinheiro também funciona da mesma forma e beleza fora do comum também atrapalha. Tá? Atrapalha porque gera atrações que podem não ser muito felizes, gera insegurança, né, de companheiros, companheiras, etc. Essa insegurança acaba gerando brigas, acaba gerando desentendimentos. Essa pessoa pode se ver muito acompanhada, mas muitas das vezes também muito solitária, tá? Não tem aquela frase famosa, né? Solteiro sim, sozinho nunca. Então, quem é muito bonito, bonita, né? Geralmente nunca está sozinho, né? Nunca está sozinho, solteiro, enfim. Mas geralmente são companhias que, infelizmente, têm intenções, muitas das vezes, de atração física e acaba não vendo a alma, o interior das pessoas. Então, lógico que isso não é regra, tem muita gente bonita, inteligente, educada, espiritualizada, mas também tem gente que só se preocupa com a beleza, é só creme daqui, creme dali, gasta dinheiro aqui, plástica daqui, plástica colar, e os fatores espirituais acabam ficando para trás. Então, existe os dois extremos, ok? O ideal é sempre a gente viver em equilíbrio, tá bom? Então aqui está falando que geralmente isso são artimanhas das trevas para nos tirarem dos nossos objetivos mais de caráter evolutivo. Tudo bem? Irmão Gilberto, 534, por gentileza. 534. Quando os obstáculos parecem se opor fatalmente aos nossos projetos, isso pode ser pela influência de algum espírito? Algumas vezes é devido à influência dos espíritos, mas na maioria das vezes são os próprios homens que erram na elaboração e na execução de seus projetos. A posição e o caráter da pessoa influem muito nesses casos. Se alguém insiste em seguir um caminho que não é o seu, os espíritos nada têm a ver com isso. O homem mesmo é o seu próprio mau espírito. Ele pergunta, né, da influência, se há alguma influência quando os nossos projetos não dão certo. Pode acontecer de sim, né, como dito na questão anterior, pode acontecer de sim, deles estarem influenciando, mas grande parte das situações somos nós mesmos que deixamos nos influenciar e fazer com que esses projetos ande para trás, onde em determinadas situações nós estamos ah, montando o nosso projeto, a nossa loja, o nosso empreendimento, porém o negócio está indo de vento e polpa. O negócio está fluindo, está crescendo, tal, tudo, e a gente começa a se vangloriar dessa situação. A gente começa a se esnobar determinados amigos nossos, que eram sempre aqueles amigos verdadeiros que estavam conosco, e a gente acaba esnobando esses irmãos. E, em decorrência, as outras pessoas que começam ou que elas valorizavam quem nós éramos antes, elas começam a se afastar de nós. E isso começa a deixar apenas aquelas pessoas que estão ao nosso lado por interesse, por algum motivo de interesse, seja financeiro, seja para tirar algum benefício daquilo que está acontecendo ali ao redor. Então, tudo isso está em decorrência do que nós estamos propondo a esse projeto nosso, o que nós estamos fazendo com esse projeto. Se nós formos humildes, se nós formos simples, se nós conseguirmos ter uma simplicidade nesse projeto,
nós teremos apenas coisas boas, porque isso são coisas que nos engrandecem, são coisas que, que nos valoriza. Mas o importante é a gente estar trabalhando, é a gente estar nos qualificando, é a gente estar colocando, arregaçando as mangas de forma simples e humilde, e isso vai fazer com que os nossos projetos sigam tranquilamente e cresçam e prosperem cada vez mais. Leandro? Perfeito, irmão. Ótima explanação. Eu acho que se você pegar a 534 agora, vai complementar mais um pouquinho aí sua linha de raciocínio. A 3.4 foi a que eu fiz. Seria a 3.5, né? Foi a 34 agora? É, Então fiz vamos lá. a 5.3.4. Então vai. É 535. É, tem razão. Quando algo de venturoso nos sucede, é ao Espírito, nosso protetor, que devemos agradecê-lo? É um pouquinho do inverso que a gente estava falando até agora. A gente falou muito aqui de um aspecto mais material, certo? E de algumas questões relacionadas aos projetos nossos. É, E quando a gente fala projetos, né, pessoal, infelizmente, via de regra, a gente associa muito a questão do projeto a fatores materiais, tá? É um projeto de trabalho, é um projeto, né? Eu tenho um projeto de construir uma casa, eu tenho um projeto de mudar de profissão, eu tenho um projeto de fazer uma academia esse ano. Então, assim, os projetos, infelizmente, ficam muito voltados ao nosso lado material e físico. Mas temos que lembrar que temos projetos de caráter espiritual, que é o que a gente está tentando puxar agora nesse começo de ano, cada vez mais aqui, dessa necessidade dos estudos principalmente, certo? Bom, vamos lá. Então, é interferência, é algo que nós podemos dar mérito aos nossos protetores, né, das nossas vitórias e conquistas e naquilo que dá certo na nossa vida? Olha a resposta. Agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois, aos bons espíritos que foram os agentes da sua vontade. Tá? Então, sim, devemos agradecer muito aos nossos mentores, mentoras, protetores e protetoras, porque eles nos auxiliam nesse processo de cumprimento das nossas vontades, dos nossos objetivos, certo? Então, mais uma vez, vigiai e orai, tá? Se a gente estiver em vigilância, se a gente tentar entender onde a gente está pisando, se a gente tentar chegar com carinho, se a gente tentar analisar antes de entrar em conflitos e ver as vibrações onde a gente vai estar se conectando, isso tudo ajuda para que a espiritualidade possa trabalhar de forma positiva conosco, ok? E o inverso também é verdadeiro. Quando há a invigilância, é uma porta, é uma janela, é uma casa inteira que a gente abre para que qualquer tipo de energia, de vibração, de entidade se achegue até nós e atue da maneira que ela bem entender, ok? Então, não é somente um copinho de bebida, não é somente um trago num cigarro, não é somente um cumprimento no que compete a exageros na área sexual, ok? Tudo isso envolve um fator espiritual. Tudo isso envolve a participação de espíritos, de entidades nas nossas vidas. Então, temos que tomar cuidado com a nossa vontade, certo? A nossa vontade é determinante nesse processo, porque ela vai dizer se a espiritualidade, se os mentores vão conseguir ou não estar nos protegendo, nos amparando, tá bom? É o escudo de proteção que a gente tem criado em volta de nós através do nosso campo áurico, através do equilíbrio dos nossos centros de força. Então, assim, tudo isso desequilibrado é complicado, porque é, imaginem uma pessoa, né? Imagine você que você tem que adentrar um lugar extremamente perigoso. Se você não tiver alguém que conhece esse lugar, já fica difícil.
Agora imagina você chegar sozinho com uma única pessoa e você chega num grupo de 10 pessoas perigosas, né? A não ser que seja um lutador extremamente habilidoso que consiga derrubar os 10 de uma vez, ou se for um mentor espiritual que tenha um poder moral tão grande a ponto de afastar vários espíritos ao mesmo tempo, meu caro amigo, minha cara amiga, não tem protetor que consegue te proteger. Dependendo de onde você for, dos contatos que você tiver, dos ambientes que você for adentrar, o mentor espiritual vai ficar longe, né? Ele não vai conseguir atuar porque, infelizmente, não está na alçada dele. Pode ser que ele chame outros companheiros para poder ajudar, dependendo da situação. Mas, se for vontade sua de estar adentrando lugares difíceis, aí fica por nossa conta, vamos dizer assim, certo? Bom, 535A. O que sucederia se nos esquecêssemos de agradecer? O que sucede aos ingratos? Né? Nossa, isso aqui é meio pesado, né? Porque infelizmente nós não temos muito hábito de agradecer. Né? Eu estou aqui generalizando o ser humano como um todo, tá, pessoal? O exercício da gratidão é algo extremamente valorizado, principalmente nas culturas indianas, hindus, né, na China e toda a parte ali do Oriente, certo? Eles têm muito essa coisa da gratidão. Tanto que isso migrou de certa forma para cá, em algumas doutrinas, até mesmo alguns coachings, né, alguns mentores aí que cuidam da parte de sucesso das pessoas, etc. Eles falam muito dessa coisa da gratidão. Que a gente tem que aprender a ser grato para que o universo conspire ao nosso favor. E não deixa de ser uma verdade, tá certo? Temos que ser, sim, muito gratos por tudo aquilo que nós já temos. Tem hora que a gente quer tanto uma coisa, só que a gente esquece daquilo que a gente já tem. Então é complicado, tá? Quando a gente se torna pessoas ingratas, imaginem que são energias que estão sendo emanadas por universo. Isso, de alguma maneira, essa ingratidão nossa vai voltar do universo para nós, tá bom? Então, assim, temos que tomar cuidado. 535B. No entanto, pessoas há que não pedem nem agradecem e às quais tudo sai bem. Olha que interessante, né? Quantas pessoas que a gente não conhece, que muitos deles até são ateus, não acreditam em nada e parece que tudo dá certo, né? Tem o seu negócio, ou é um empresário de sucesso, ou ganha dinheiro, tem um emprego bacana, tem uma família legal, tudo parece que vai bem, saúde vai bem, família vai bem, vai tudo bonitinho, né? Olha só a resposta. Assim é de fato, mas importa ver o fim, tá? Ou seja, agora tá tudo bem, mas você não sabe o que vai acontecer depois com essas pessoas. Pagarão bem caro essa felicidade de que não são merecedoras. Pois quanto mais houver recebido, tanto maiores contas terão de prestar, tá? Pessoal, pode ser até às vezes que soe meio estranho quando a gente fala assim, as pessoas que não acreditam em Deus, elas terão que prestar contas lá na espiritualidade, tá? Mas, essa pessoa ela não foi boa, mas também não foi ruim, né? Também a gente pode ouvir algo nesse sentido. E de fato existem muitas pessoas assim, né? Pessoas que são simpáticas, que são agradáveis, né? Que são fáceis de lidar, mas que não têm uma crença determinada, tá? E tá tudo bem, né? Pode ser que ela até tenha alguma crença, que seja, por exemplo, um livre pensador espiritualizado, tá? Esse é um termo muito comum hoje em dia para pessoas que não estão vinculadas a nenhuma religião, tá? Mas que acreditam numa força criadora, acreditam no universo e na lei de ação e reação, nas leis herméticas, enfim. Mas que não estão vinculadas a uma igreja, não são católicos, não são protestantes, não são espíritas, não são bandistas, não são hinduístas e por aí vai. São pessoas que acreditam numa força maior, que buscam ali, de repente, um estudo por conta, ok? Mas que não estão vinculados a nada.
tá? Aí já é um pouquinho diferente, ok? Do que aquelas pessoas que realmente não acreditam em nada, mas que também não fazem bem e não fazem mal. Bom, a gente tem que entender, pessoal, que a energia que move o universo é a energia do bem, ok? A energia construtora do universo, geradora do universo, é a energia do amor, a energia do bem, tá? A energia das trevas, as energias inferiores, são energias destrutivas, ok? Lembrando que há necessidade da ordem e do caos, tá? Porque o caos ele colabora para que algo que já chegou no seu processo de maturação máxima, ou seja, a gente já está no ápice de um determinado ciclo, tá? Isso acontece muito com planetas, tá? Ele chega no ápice do seu ciclo planetário evolutivo, há necessidade de haver um declínio, tá? E muitas das vezes a espiritualidade se utiliza das trevas para que esses declínios aconteçam, tá? Mas entender como esses mecanismos funcionam, da espiritualidade se utilizando do mal, né, ou da falta de luz para que as trevas auxiliem nesse processo, está fora de cogitação nossa, tá? Somos ainda muito pueris, muito infantis para entender tudo isso. Bom, então, não adianta, vou resumir a ópera aqui para vocês. Não adianta ficar em cima do muro. Ou você tá no time A ou você tá no time B, tá? Já passou-se o tempo de você ficar sendo político o tempo todo, tá? Ou você assume que você é espírita, ou você assume que você tem uma crença, ou você tá fora, tá? Ou você vai ter que participar de um novo projeto, talvez não será mais o projeto Terra, vai ser num outro planeta, e meu amigo, minha amiga, continue a sua jornada, né? Feliz e tranquilo e tá tudo bem, porque uma hora você vai entender que a lei é de amor, a lei é de caridade, são os preceitos trazidos pelo Cristo. Mas enquanto isso não acontece, tá tudo bem também, certo? Então assim, não adianta, tá? Quem não exercita a gratidão, quem não busca ser uma pessoa melhor, quem não busca colocar em prática os preceitos cristãos trazidos por Jesus nos seus evangelhos, quem não busca uma espiritualização, quem não busca uma melhora através do trabalho no bem, na caridade, etc. Pessoal, infelizmente não tem outro caminho, tá? Sabe aquela coisa dos trabalhadores da última hora? Então, estamos na última hora, tá? O, o patrão, né, que nem está lá no Evangelho, né, o senhor, ele está passando e ele está fazendo os chamamentos, né? Ó, você vai querer participar da minha vinha? Você vai querer lá participar da minha fazenda, lá fazer o plantio, fazer a colheita? E aí? O que a gente vai dizer? Eu costumo ter um pensamento interno da seguinte maneira: e se Jesus voltasse realmente como algumas doutrinas pregam e chegasse para você, meu amigo, minha amiga, e falasse assim, ó, larga tudo e vem comigo? Será que a gente seria capaz de fazer isso hoje? Primeiro que talvez a gente nem acreditaria que fosse Jesus de fato. Eu acho que um dos grandes principais entraves que nós teríamos se realmente tivesse a vinda de um Cristo aqui na Terra, seria de fato acreditar se ele é fake ou se ele é real, tá? Ele teria que sair abrindo o mar, que nem na época lá de Moisés, ele teria que sair levitando sobre as águas, ele teria que sair, né, entrando em cemitério e fazendo, né, defunto sair da tumba, só assim para que as pessoas acreditassem, e mesmo assim vai ter alguém dizendo que é um ilusionista, que é alguém querendo se aparecer e etc. Então, é complicado, certo? Bom, irmão Gilberto, gostaria de falar, meu irmão? Não, Leandro, muito bem colocado aí desse texto aí. Não, não tem muito o que colocar, não. Você falou bastante aí, deixou bem esclarecido. Às vezes eu me estendo um pouquinho, pessoal. Vocês me perdoem, por favor, mas é que é isso aí. Bom,
Vamos abrir aqui para a turma. Pessoal, semana que vem, deixa eu só passar aqui para vocês. Mais uma vez, semana que vem, aula com o nosso irmão Fábio, tá? Depois a gente traz para vocês o tema da aula que ele vai estar trazendo. Muito provavelmente não na semana que vem, então, na próxima, do dia 5 de fevereiro, a gente vai ter um encontro presencial na casa, tá? Talvez a gente não tenha fechado ainda 100%, mas eu acredito que fique para quarta-feira mesmo, tá? Esse encontro presencial lá no dia 5 de fevereiro com o Fabinho, tá? Falando sobre energia, sobre vibrações, sobre proteção energética, sobre leis herméticas, sobre práticas de meditação, ok? Algumas técnicas aí bem simples para a gente se proteger espiritualmente falando, tá? Então, assim, fiquem atentos aí aos nossos recadinhos do grupo e tudo mais, que a gente vai trazer novidades para vocês. E na aulinha, né, se tudo correr bem, dentro do nosso cronograma aqui, na aulinha do dia 12 de fevereiro, a gente vai adentrar, então, a esse novo tema, subtema, certo? Dentro ainda do capítulo 9, que é a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza, tá? E aqui a gente vai falar um pouquinho dos famosos elementais, ok? Que são espíritos aí numa linha evolutiva diferente da nossa, ok? Mas que ajudam de uma maneira importantíssima nos fenômenos naturais, em toda a estrutura natural do planeta Terra, tá? Interferindo aí nos reinos mineral, vegetal e animal, ok? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso então depois, tá? Fica só um spoilerzinho aí para vocês. Quem quiser ir já pesquisando alguma coisa nesse sentido, tá? Pesquisem elementais segundo doutrina espírita. Vai dar lá para vocês uma gama de informações. Já vão lendo, já vão se familiarizando, ok? Depois eu vou pedir pro Fabinho para gerar por IA algumas imagens aí de elementais para a gente poder ver juntos, tá? Eu acho que vai ficar bacana. Aí vai ser uma aulinha bem interativa, bem legal. Bom, é isso. Alguém gostaria de falar um pouquinho, pessoal? Olê, você estava falando aí da palhinha, aí dando uma palhinha do que vai ser a aula do Fabinho. O Leandro falou que é uma coisa simples, só que é uma coisa simples que faz o arroz com feijão. Como se fosse o arroz com feijão, é o que alimenta, é o que sustenta. Então, dentro da oportunidade de cada um, Jaqueline, você troca plantão, tá? E aí todo o pessoal vai ser bem acolhido, vai ser bem recebido. Porque esse arroz com feijão é o que vai fazer com que nós nos mantenhamos em pé, em ordem, com a cabeça voltado ao alto. Porque tudo isso é de suma importância pelos padrões que nós estamos vivenciando e vibrando nos dias atuais. Nós estamos tendo uma turbulência grande nas nossas vibrações, nós estamos tendo os ataques constantemente, mas isso é como eu, o Leandro e o Fabinho estavam falando antes da aula. Somos nós que somos responsáveis por isso. Somos nós que atraímos, somos nós que vibramos, somos nós que projetamos o que está acontecendo conosco. Então, vamos, como o Leandro falou, nesse ano 2025 aqui, vamos forçar, vamos montar um projeto novo para nós. Vamos galgar algo novo. Vamos sair, vamos dar uma chacoalhada em nós aí, vamos sair dessa mesmice nossa e vamos buscar coisas boas. Vamos buscar vibrações iguais, de preferência melhores, para que nós possamos subir um degrauzinho a mais e possamos parar de ter essas influências que nós ainda estamos tendo nos dias atuais. Tá certo? Então, era isso que eu queria falar. Jaque, Jacqueline? Noite, pessoal. Se vocês puderem colocar essas datas no grupo, por favor, porque aí né, e eu acho que mais pessoas também já conseguem se organizar antecipadamente
fazendo aí a gentileza. Tá. A gente só tem que trocar uma ideia com o André, tá? Porque a gente precisa do aval dele para a gente poder estar utilizando aí da Seara para poder fazer esse encontro presencial, tá? É, eu já tenho a chave do centro, tá? Então, assim, já tá mais tranquila essa parte. E eu só preciso realmente do aval do André pra gente poder fazer. Mas eu acho que vai ficar mais ou menos nesse formato aí, tá bom? Mas a gente confirma para vocês ainda essa semana como que vão ficar as próximas 2 semanas nossas, tá bom? Prometo para vocês. Mais alguma coisa, irmã? Não, não, obrigada, era só isso mesmo, é só para se organizar. Maravilha. E mais O uma Fabinho, vez, Fabinho postou aqui, né, Gilbertinho? isso. O tema da próxima aula, né, do dia 29 de janeiro, Jornada Interior para a Transformação do Ser. Tá certo? É o assunto da próxima aulinha aí, que vai ser com o nosso irmão Fabinho. Maravilha, pessoal. E é isso, né? Eu acho que estamos tendo um chamamento diferenciado para esse ano de 2025. Eu acho que todo mundo está percebendo isso. Eu, particularmente, comecei a perceber logo no primeiro dia do ano que eu acordei extremamente angustiado, com vontade de chorar, com uma tristeza, uma falta de sentido muito grande. E foi aí que eu percebi que eu estava desconectado da espiritualidade, eu estava precisando me reconectar mais. Foi aonde também eu busquei a casa e, e graças ao bom Deus, o André e todo mundo me acolheu com muito amor, com muito carinho, novamente de forma física lá na casa e assim, me deram a oportunidade de trabalhar lá, de participar. Então, assim, pessoal, ouçam os seus chamamentos internos, tá? Se alguém está sentindo aí uma angústia, uma tristeza, né? Vamos se engajar em alguma coisa. É como eu disse, né? Que nem eu peguei, eu coloquei como meta pelo menos umas 2 vezes por semana mexer no meu jardim aqui em casa, né? É um pedacinho de terra pequeno, mas todo dia tem alguma coisinha para fazer. Você poda uma florzinha aqui, você planta alguma coisinha ali, você mexe na terra, você rega, você água elas, né? Você vê crescendo, desenvolvendo. Então, cada um encontra o seu método, tá bom? É importante a gente se engajar em situações mais positivas, mais relevantes, tá bom? E dá certo, pessoal. Eu tô falando porque dá certo. Para mim tem sido muito bom toda essa modificação que eu estou buscando aí também, tá? E é importante nós, dentro da igreja evangélica, né, os nossos irmãos falam muito de dar o testemunho, né, que eles dão testemunho de transformação na vida deles, quando eles entendem que o Divino Espírito Santo, né, que Deus está agindo na vida deles, eles falam para todo mundo. E a gente aqui tem que falar também. Quando a gente tem testemunhos de transformações, a gente tem que trazer, tem que falar, gente, ó, tô fazendo assim, tá dando certo, sabe? Teve uma pessoa que comentou em um dos estudos também, eu não lembro se foi a Jaque, se foi a Beth, que falou de você, ou se foi a irmã Paula, se eu não me engano, que falou de que ela começou a fazer caminhada com o cachorrinho. Lembra disso, Gilbertinho? Que começou a fazer Eu lembro do. caminhadas com o cachorrinho e estava sendo muito bom Irmã, para ela. irmã Paula, que falou. Quem que foi? A Paula. Foi a Paula, né? Então é isso, pessoal. Cada um dentro aí da sua jornada tentando encontrar aquilo que faça bem para você, tá? O importante é façam alguma coisa, tá? Se não, vai passar o tempo e a gente vai cair naquela primeira reflexão de hoje. Por que não fez? Né? Foi o título da nossa reflexão. E bom, é isso. A gente vem percebendo que o planeta está mudando, tá? Percebam que logo no começo do ano, quanta coisa a gente já se deparou, né? Foi um início de uma nova, né, especulação de pandemia na China, enchente em determinadas regiões acontecendo, ponte que cai, dengue a rodo, tá? Eu tenho amigos que estão internados com dengue, tá? E eu acredito que aqui todo mundo conhece alguém que já pegou nesses 10 dias aí que a gente passou, tá bom? É caminhão que cai dentro do rio, é carro dentro do rio. Então, assim, gente, muita coisa acontecendo em um curto intervalo de tempo, tá? Vamos abrir o olho, gente. Não enxerga quem não quer,
Jesus já não dizia, né, que a gente tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir? Tá na hora de ouvir com ouvidos de ouvir e de ver com olhos de ver. Ok? É isso. Vamos então finalizar? Vamos fechar os nossos olhinhos. Vamos mais uma vez agradecer a Deus, agradecer a espiritualidade amiga, que sempre participa conosco, nos protege, nos intui, nos traz essas benesses que são derramadas sobre cada um de nós. Muito grato por todos os irmãos encarnados que participaram desta reunião de hoje, dos irmãozinhos que assistirão posteriormente essa nossa gravação, despretensiosa, com o único objetivo de chegar ao máximo de pessoas possível e que de alguma maneira toque nos corações e que a gente possa refletir sobre as nossas reais necessidades do espírito, necessidades de mudança, de transformação. Querido Mestre Jesus, Mãe Maria Santíssima e queridos mentores e mentoras espirituais, mais uma vez o nosso muito obrigado, gratidão por tudo o quanto temos recebido, seja na parte material, na parte espiritual, que nossos lares possam receber um passe, né? Como a gente costuma dizer na casa, por perto, por longe, material, espiritual, né? Que as águas possam ser fluidificadas nos nossos lares, que a gente possa se beneficiar o máximo possível das energias que são trazidas dos altos, auxiliando assim na nossa recomposição física e energética, dando forças, dando fé, dando esperança, dia após dia, para que a gente possa ir vencendo todas as dificuldades que surgirem. Finalizemos então esta noite de estudos abençoada com a prece de nossa querida e amada Mãe Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Graças a Deus que assim seja. Damos então por encerrado mais um estudo da nossa querida Seara. Muito obrigado, pessoal. Sintam-se abraçados, acolhidos, tá bom? E hidratem-se, tá bom? Vamos tentar fugir do calor aí como a gente pode, cuidar do corpo físico e cuidar do espírito como a gente sempre pede, certo? Gilbertinho? Que assim seja, né? Graças a Deus, meu muito obrigado a todos vocês e até a próxima semaninha aí com a aulinha do nosso irmão Fabinho. Não esqueçam, hein, Boa noite, pessoal? Daniel. Estejamos juntos aí semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, viu? Boa noite, gente. Boa noite. Boa Tchau, tchau. noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigado.